Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Farmácia em Prosa, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Eu sou Maiara da Costa, jornalista aqui do Conselho, e estou com vocês mais uma vez nesse nosso podcast. Hoje temos um assunto incrível para tratar com vocês e estamos diretamente do Centro de Aperfeiçoamento Farmacêutico aqui do CRFGO. Vamos falar sobre a carreira farmacêutica na indústria. E para isso eu tenho dois convidados muito especiais que desde já eu quero agradecer. Muito obrigada, doutora Poliana Raquel Segantini, que é farmacêutica na área de assuntos regulatórios na indústria farmacêutica, gerente de assuntos regulatórios e corresponsável técnica do Laboratório Teuto Brasileiro. Seja muito bem-vinda. Eu também estou aqui com o doutor Poatan Casonato, certo? Casonato. Farmacêutico industrial, diretor executivo do CDPI Pharma e também do Centro Analítico de Equivalência Farmacêutica e, claro, nosso conselheiro federal suplente também pelo Estado de Goiás. Eu quero agradecer em nome da diretoria do CRFGO e de toda a equipe também aqui do Conselho pela presença de vocês. E hoje, gente, o nosso assunto ele é muito interessante, porque ele vai falar sobre a carreira farmacêutica na indústria. É uma dúvida que muitos profissionais têm e muitos jovens também que começam a fazer farmácia, né? Por exemplo, como entrar na área da indústria, o que fazer, quais competências ter. E a gente vai conversar com esses dois especialistas que estão há muito tempo na área. Não é verdade, doutor Poatan? Você pode compartilhar com a gente um pouco sobre a sua história na história da indústria? São mais de 20 anos, é isso? Mais de 20 anos já na indústria farmacêutica. Então, prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite aí. Comecei como estagiário, cheguei em Goiás, ouvindo o interior de São Paulo, buscando realmente essa oportunidade na indústria farmacêutica. Estudei, fiz indústria, na minha época tinha habilitação, fiz na UFG. Aí já entrei como estagiário em 2002 e depois, então são 22 anos, né, nessa área. Entrei estagiário, analista, coordenador, gerente, depois gestor de planta e depois montei meus negócios, como você falou, o EFAR, que é um centro analítico, também de P&D. Também temos uma instituição de ensino também, que é o CDPI Pharma, como você colocou. Então, eu sou um apaixonado pela indústria farmacêutica, saí do interior de São Paulo para vir para Goiás justamente para atuar nessa área da indústria, que eu estou até hoje, mesmo que eu não estou dentro, mas eu presto serviço para as indústrias, então a gente está dentro das indústrias, né, discutindo vários projetos, né, estratégicos e projetos oncológicos, biológicos, sintéticos, fitoterápicos, todo o universo, né, injetáveis, tudo. Então, eu sou um apaixonado pela indústria farmacêutica, acredito muito, principalmente no profissional, também nas oportunidades que a gente tem. Sou farmacêutico, então acredito demais nas oportunidades que a gente tem e eu sou prova disso. Então, vim para Goiás e estou até hoje em Goiás e prestando serviço e trabalhando com a indústria farmacêutica. Então, a baita de uma área que a gente vai conversar aqui, que eu realmente sou apaixonado. Muito obrigada. E como vocês puderam perceber, a indústria farmacêutica tem muitas oportunidades, né? Por exemplo, Poliana, você também foi estagiária, né? Eu vi que foi desde 2002. Compartilha um pouco com a gente a sua história, como que você ingressou na área da indústria farmacêutica. Tá, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Muito bom essa interação e trazer profissionais, né, para levar para o público em geral, estudantes de farmácia, o pessoal que queira, né, que tem interesse na área industrial e farmacêutica. Comecei como estagiária e, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né, eu iniciei o meu primeiro vestibular foi para jornalismo, a parte da comunicação. Revelações, hein, gente? Eu não sabia disso. Em 6 meses eu descobri que acho que aquela profissão talvez não seria para mim, mas ao mesmo tempo, né, tive um pouco de contato com farmácia por outra colega que fazia o curso e eu ia com ela assistir às aulas dela ao invés das minhas, né? Ingressei na área regulatória, que acaba sendo a parte de comunicação na farmácia, né? E legislação, é o lado da humanas na farmácia, digamos assim. Ingressei como estagiária e fui seguindo analista, supervisora, coordenadora, gerência, né? E na gerência, depois da gerência, veio a oportunidade também de ser a corresponsável técnica, baseado nos princípios assim, de dedicação, né? Quem está aí da indústria, profissional da indústria, tem que ser uma pessoa dedicada, interessada, acompanhar a evolução das normas, das regras e da ciência como um todo, né?
Então, essa foi a escadinha. Então, a oportunidade existe, né? Que às vezes quem começa acha que assim, não, você tem que ou ser filho de alguém, ou conhecer alguém, e não é assim, né? No nosso caso, o Poatan também é um exemplo disso, não foi assim. Isso é muito interessante, até porque a gente vai falar sobre isso, sobre essa escadinha, digamos, ou, na verdade, esses processos, né, dentro da indústria. Por exemplo, você pode começar como estagiário, você chega a ser analista, coordenador. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas daqui a pouquinho. Mas eu queria agora que a gente explicasse para o pessoal de casa, por exemplo, quais são os setores dentro da indústria farmacêutica que um profissional pode trabalhar. E aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês dois, por favor. Bom, depois eu vou começar aqui, porque assim, são muitos setores. A gente tem alguns grandes setores que a gente pode falar que é a parte de qualidade, garantia da qualidade. A gente tem a parte de regulatório. Depois você tem a parte mais analítica, né? Que aí você tem uma série de coisas ali, que é microbiologia, físico-química, desenvolvimento analítico, estatística, etc. Então são vários. Depois você tem a parte de P&D, que é farmacotécnico mesmo, né? E aí dentro ali tem várias coisas. Produção do medicamento, propriamente dito, né? Que é a produção. Depois você tem toda a área industrial, então, né? Que você tem aí subdivisões ali dentro. Então, mas as grandes áreas, qualidade, analítico, regulatório, P&D farmacotécnico, industrial, né? Produção. Eu acho que são as grandes áreas ali dentro, né? Mas, por exemplo, eu vou passar para a Poliana, porque depois você tem marketing, você tem logística, você tem também fora a visita médica, dependendo também do porte da indústria. Você tem uma série de outras coisas que o profissional, nós estamos falando do farmacêutico, né? Pode atuar e deve atuar, e são áreas do farmacêutico, inclusive, regulamentado, que são algumas áreas aí, é exclusivo do farmacêutico. Mas aí depois você tem as sub-áreas, por exemplo, dentro, vou dar um exemplo, depois a Poliana pode falar até dentro do regulatório, né? Que tem várias coisas, né? Por exemplo, analítico, né? Quando você entra na cadeia analítica, você tem, então, físico-químico, que tem desenvolvimento analítico também, você tem microbiologia, e você tem validação, você tem várias outras dentro do físico, dentro da área analítica, você tem vários setores ali que é a atuação do profissional farmacêutico também, né? Poliana, regulatório, né? Acho que a Poliana pode complementar, mas, assim, as grandes áreas são essas, né, Poliana? Sim, e aí o profissional é uma profissão que dá oportunidade para várias características e habilidades, né? Então, você pode ter uma pessoa mais da matemática, que aí vai envolver a estatística, a parte analítica, de desenvolvimento analítico mesmo, de estudo clínico. Você tem a parte de estudo clínico, bioequivalência, que é um estudo mais farmacológico, farmacocinético, né, das moléculas. E o Poatan comentou todos os departamentos gerais da indústria, e dentro deles as subpartes que ele começou a colocar, o marketing, né? A gente tem novos negócios e mercado. É um profissional também que, se for interessado na parte econômica, de novos produtos, nichos, né? Qual a tendência? Tem profissional, o farmacêutico também está nessa área. A parte do comercial, que aí você tem que conseguir convencer, explicar uma nova molécula, né, para os médicos e outros profissionais, até farmacêuticos mesmo. OPEX, que é o operacional, otimização de processo. Então, às vezes você tem um profissional farmacêutico que já tem um histórico, uma vivência, conhece muito bem o processo, e aí você precisa de melhoria contínua naquele processo. Fazer mais rápido, ou de uma forma menos onerosa, ou usar uma nova tecnologia. Então, isso tudo está dentro da OPEX, que é a operação. Então, o farmacêutico, né, ele pode ser uma pessoa mais teórica, que aí vai para regulatório, garantia da qualidade, mais prática, produção, mais química, analítica, o matemático, que já vai para essa parte de estatística e desenvolvimento analítico. Então, acho que é isso. Mas, Poliana, vamos dar um exemplo prático. A Poliana, tá? Não tem outro. Quantos profissionais você tem hoje dentro da sua área regulatória, que está abaixo de você? A minha área regulatória hoje ela é pequena, pelo tanto de produto que a gente tem, mas somos 27. Então, 27, tá? Você imagina, então, tem outro 27, você tem a CMED, tem X, a Geolab tem mais tanto, independente do porte da empresa. Então, 27 dentro do Teuto, só na área dela. Desses 27, uma grande parte é farmacêutico. Só um que não é.
26 são farmacêuticos dentro do regulatório do Tilton. Tá bom? Dentro do EFAR, eu vou dar um número do analítico também. Hoje, nossa empresa é uma empresa de 150 colaboradores, o laboratório EFAR. Só da área analítica, eu tenho mais de 50 pessoas atuando na área analítica. Desses 50, eu acredito que pelo menos uns 40 sejam farmacêuticos, depois uns 20 são químicos e, né, biólogos e tal. E depois você tem garantia da qualidade, tem todos os outros setores lá dentro. Mas dos 150, mais de 50 estão na área analítica. E desses 50 da área analítica, 40, mais ou menos em torno de 40 são farmacêuticos. Né? Então aí o resto divide. 50, 60. Então, assim, olha o número que a gente tem de oportunidade dentro da empresa. Então, a gente está falando de 2 empresas aqui, você imagine, e com uma grande oportunidade de atuação do farmacêutico em todas essas áreas que a gente falou. Então, todas essas áreas, vamos pegar o Tilton, que a gente falou aqui das grandes áreas, tem muitos farmacêuticos trabalhando. Uhum. E agora que vocês comentaram isso, dessas oportunidades, uma das dúvidas mais recorrentes que a gente recebe nas nossas redes sociais é justamente de pessoas, jovens que estão terminando a faculdade de farmácia e que querem ingressar na área da indústria. Então, as pessoas chegam e perguntam, mas como que eu faço? Eu tenho que conhecer alguém? Eu não tenho? Eu tenho que fazer um processo seletivo? Contem pra gente, então, como que é essa experiência no local que vocês trabalham, né? Por exemplo, o que o aluno formando, né, de farmácia ele tem que ter caso ele queira ingressar na área da indústria? Quais são as competências que esse profissional tem que ter? E você, enquanto diretor, o que você procura quando você vai contratar alguém? Então, assim, eu vou deixar para a Poliana falar um pouquinho de competência, que eu quero falar de uma outra coisa que é força de vontade. Que é o seguinte, ele tem que ser persistente, tem que ir atrás. Não adianta ficar esperando. Então, o primeiro passo realmente é quando você é aluno. É o melhor momento para entrar na indústria. É o estágio. É o trainee ali. Olha isso. É o melhor momento, tá? Mas depois que eu estou formado, eu posso entrar? Pode também. Tem muita gente que eu conheço que entrou depois de formado. É um pouco mais difícil, mas porque o melhor momento é quando você é estagiário. E quando você é estagiário, você não pode ficar dependendo do coordenador de curso. Claro que o coordenador de curso ele tem um papel importante para poder direcionar para a gente os currículos. Mas tem muita gente que fica esperando, mas não pode esperar. Tem que ir atrás da vaga, porque tem vaga. E aí tem que participar do processo seletivo, etc. Tem todo um sistema aqui para entrar na indústria. Então, você vai num processo seletivo do Tilton. Não deu certo? Vamos ao Geolab. Não deu certo? Tem Cifarma, tem Alex Star. E o mais, eu saí do interior de São Paulo para vir para Goiânia. Então, tem outro detalhe também. Se você realmente tem disponibilidade e realmente quer. Por isso que eu falo, você quer realmente? Porque se aparece uma vaga na Eurofarma, eu não posso ir em São Paulo, porque São Paulo... Não, peraí, você quer ou você não quer? E eu saí, larguei a família minha no interior de São Paulo com 21 para 22 anos, justamente porque eu queria indústria farmacêutica. A pergunta é, você quer ou você não quer? Porque depois vem... esse é o grande ponto, tá? Então, o cara está fazendo farmácia, é o melhor momento, tá? E aí, o primeiro ponto é essa parte da persistência. O segundo ponto que eu queria colocar é realmente assim, você está disposto a trabalhar duro? Porque eu e a Poliana estava trabalhando até agora para cá. Ali não tem mimimi, não. Ali, a hora que chega lá, realmente, só que é muito gostoso, porque você vê seus resultados acontecendo. Você vê como você é profissional que se entrega resultado, né? Então, e para isso também tem 2 coisas do crescimento ali, como você falou, não tem elevador para isso daí. É o passo a passo. Eu não conheço ninguém, só se a Poliana conhecer, e aí eu desconheço, nesses mais de 20 anos de indústria, que saiu de analista júnior para gerente, que saiu de analista júnior para especialista. Não existe isso daí. Você tem analista júnior, você tem pleno, você tem sênior. Claro que às vezes você pula um supervisor para coordenador, mas o cara já está super preparado, ele já tem uma bagagem. Às vezes você pula o cara de supervisor de vez de passar para coordenador de gerente. Mas não existe o cara sair de júnior para sênior. Tem um passo a passo para fazer, né? Então eu acho que essa parte vem linkado com essa entrega, que precisa entregar na indústria, não tem esse negócio de ociosidade. E o segundo ponto, e o último, de capacitação. Tem que ser uma pessoa que tem que estar antenada, que queira se capacitar. Porque para sair de júnior para pleno, é entrega e capacitação. Para sair de pleno para sênior, é entrega e capacitação. Então, o melhor momento, sim, é no estágio. E o segundo ponto que eu queria colocar é a questão realmente, eu estou formado, né? Eu estou formado e, eu não consigo entrar nas indústrias. Também, é persistência. Aí outra coisa que eu quero colocar é persistência, trabalho para querer. E o segundo ponto, que eu acho que isso é muito importante aí, é o seguinte, o cara quer indústria. Aí você pega o currículo dele, chega na mão da Poliana, porque o RH mandou.
Aí ele chega lá porque ela está precisando contratar analista trainee. Ela chega lá, não tem nada de indústria. O cara não tem um curso de indústria. Ele nunca assistiu nem, acho que, uma live de indústria. Só que ele fala que o sonho dele é trabalhar na indústria. Então ele já está formado e nada dele tem a ver com a indústria. Aí o cara já... Pô, ele já está atrás dos estagiários que a gente dá preferência, porque já veio um cara que já tem um entendimento. E depois ainda ele fala que quer indústria, mas não tem nada. Então ele não tem uma capacitação, nada. Então aí fica difícil. E o outro ponto também, quando você entra para a indústria, é um passo a passo do crescimento. Então, assim, ele tem que muitas vezes sair um pouquinho da questão do piso, porque dentro da indústria ele tem primeiro que é o trainee, que é o salário. Depois ele vai ganhando entendimento, ele passa para pleno salário. Hoje nós temos analista sênior que ganha em torno de R$10.000. Você tem supervisor, a maioria da Poliana ganha acima de 10. Você tem gerente que ganha acima de 20. Você tem diretor que ganha acima de 50. Você tem VP que ganha acima de 100. Então não tem limite. Eu conheço farmacêutico que ganha mais de 100 mil. Eu conheço farmacêutico dentro da indústria farmacêutica que ganha mais de 5 mil. Mais de 10 mil. Você não conhece, Poliana? Então tem tudo isso daí que realmente é oportunidade. Só que o que vem? É o que você tem que ter. Entrega, capacita. Aí você vai crescendo. Perfeito. Eu acho que as principais habilidades são comportamentais mesmo. A gente espera receber uma pessoa com caráter, íntegra, boa gente, né? Digamos assim, que ela tenha interesse, tenha foco, ser solícita, querer compartilhar o conhecimento e querer aprender, levando junto com ela a equipe, né? Que se interesse no grupo, porque é a empresa como um todo, né? O profissional com essa... E aí a parte técnica, ela é complementar a isso, né? Eu acho que a principal acaba sendo comportamental, saber relacionar. Hoje a gente tem perdido muito, tem ganhado de uma outra forma acesso, mas tem perdido muito a habilidade de relacionar. E eu acho que o profissional que quer entrar na indústria, ele precisa se preocupar com isso. Quando eu recebo um currículo, me chama a atenção, por exemplo, se eu vejo o inglês, hoje fundamental também, né? Uma língua, pelo menos uma língua a mais. Você ter ali a parte de informática, Word, Excel, que tem aí diversos, gratuito, infinidade de coisas. Você saber utilizar uma ferramenta estatística, utilizar a inteligência artificial hoje, né? De uma forma que possa agregar ali redação, oratória, clareza, saber escrever com clareza, saber? Porque, assim, por mais que você se interesse pela a parte de desenvolvimento analítico, você precisa conseguir transmitir como que você desenvolveu aquilo, por um papel ou na oratória, né, falando, explicando para uma outra área regulatória, porque tudo, no fim das contas, vai se transformar em documento que vai mandar para a Anvisa, que vai autorizar ou não aquele seu produto chegar no mercado. Então, o que chega lá e que são dados de todas as áreas. E aí, quer ingressar na indústria e não sabe, às vezes, nem o que é a Anvisa, nunca procurou, nunca digitou no Google, né? Indústria farmacêutica, né? O que está correlacionado? Alguma coisa assim. Chega, porque a gente vai chegar na parte da faculdade, né? Ela dá uma base geralzona, ampla de tudo. Ela não vai dar nada específico. Realmente tem que ir atrás e procurar. Então, se tem interesse, precisa demonstrar isso nessas buscas e nesse aprimoramento por si só, né? Que o Patan comentou no começo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que... Sim. E olha só, gente, vocês aí de casa já estão tendo aqui uma aula de como ingressar na indústria farmacêutica, né? Então, Patan, Poliana deram dicas aí para vocês do que tem que ter no currículo. Isso é muito importante. Outra coisa também que vocês comentaram ao longo da nossa conversa foi em relação a esses, podemos chamar talvez de processos para a pessoa crescer dentro da indústria, né? Então, por exemplo, você comentou, doutor Patan, que o analista júnior ele tem que passar por alguns processos para se tornar um especialista. Então, expliquem isso para o pessoal de casa. Como que funciona essa escadinha? Começa como estagiário, vai para trainee, ou começa como trainee, vai para especialista? Como que funciona isso dentro da indústria? Você direcionou, então eu só queria falar uma coisa claro, nesse ponto, por favor. É muito importante não queimar a etapa. É muito importante. Por quê? Só isso que vai te dar segurança para o próximo passo. O mais importante que alcançar é permanecer.
né? E você só consegue permanecer. Eu passei de estagiário para um analista. E aí eu vou seguir, né? Júnior, pleno, sênior, por um tempo ali. E não necessariamente é tempo que vai te trazer o próximo passo. Às vezes você realmente tem a habilidade, demonstrou interesse, e é aquilo de você fazer sempre um pouco a mais, né? Se te pediu o A, você viu o A e trouxe para o seu gestor lá um pouquinho assim, olha, eu vi o A e me interessei tanto e pesquisei sobre o B, e eu acho que está correlacionado com A. O que você acha? E aí você já mostra esse interesse de uma forma prática, né? Não queimar a etapa e ingressar, assim, hoje eu percebo muito também que a pessoa, assim, ela quer saber qual é o salário, primeiro. Já ia chegar nesse ponto. Qual é o salário? Para eu ver se... Aí eu volto na pergunta, né, Patan? Quer ou não quer, né? Eu, quando comecei, eu queria de graça, eu queria começar. Já queria começar do topo, né? Eu queria a oportunidade de começar, né? De ter o acesso. Né? Eu pensava muito assim, eu brinco, às vezes eu comento até com os colegas, eu pensava assim, gente, eu ficava desorientada se eu me formasse e no outro dia formei. Acordar de manhã não ter para onde ir, sentar na frente da televisão, por exemplo. Não, eu preciso ter pelo menos para onde ir. E se é para esse onde ir, eu vou aprender alguma coisa, melhor ainda, né? Então, que seja com salário baixo para começar, não queime etapas, queira ter a experiência, a expertise, né? O entendimento, para que quando aquela oportunidade chegar, você está preparado e conseguir permanecer. Poliana, acho que detalhou o que eu tinha colocado, então eu vou só reforçando o que eu falei, é o seguinte. Entrega, que é trabalho duro, não existe na indústria farmacêutica. Você não passa para o próximo nível também se não tiver entrega, tá? E outro ponto que é sempre, as entregas, ela tem que ver sempre bem feitas. Então, por isso que eu coloco como capacitação. A pessoa tem que se qualificar sempre para poder estar fazendo a entrega bem feita. A indústria dá uma parte da qualificação. O colaborador busca também, externo também, qualificação. Esse acho que é o grande diferencial dos profissionais que fazem esse crescimento, que foi a nossa carreira aqui. Que a gente entregava, se capacitava e ia para o próximo nível, né? Eu, por exemplo, eu tenho 5 pós-graduações. Por quê? Porque o meu diretor, na época, o Dr. Evandro Tocars, que foi o primeiro meu aqui, ele, se você pegar hoje, ele tem mais de 10. Eu já estou devendo porque eu estou precisando fazer mais uma, ele me cobrou. Então, assim, eu sempre, cursos, então, vários, eu não faço menos de 4, 5 cursos no ano. E eu acho que isso, além da entrega ali, porque não tem, assim, ociosidade, você tem que entregar. Isso é muito bom, e isso não é desgastante, claro, mas o que é? Se você pegar um profissional de alta performance no futebol, ele entrega o tempo inteiro. Então, o que a gente está falando na indústria farmacêutica aqui são profissionais de alta performance que crescem. Então, ele entrega e se qualifica, E vai ser assim, e é esse perfil que a gente, além de tudo isso que comportamental que a Poliana falou, que é fundamental, né, de relacionamento, tudo, é imprescindível isso. E uma outra coisa que eu só para concluir, hoje eu participei de um processo seletivo. Fazia tempo que eu não participava de um processo seletivo na minha empresa, né? Eu viajo bastante, hoje eu estou mais com a diretoria comercial da empresa, de relacionamento, né? Com os clientes, com as indústrias, tudo. E hoje eu participei de um. E eu quis acompanhar, fiquei sabendo que ia ter, eu fui lá. E uma das coisas que eu orientei eles, né? Depois, quando eles foram tomar a decisão, né? Eu falei assim, olha, eu queria ver o que vocês pensaram, né? Até para ver como que estava a minha equipe. E uma das coisas para mim, até eu vi uma pessoa lá que tinha um currículo super bacana, sabe? Tecnicamente. E outra pessoa que tinha um currículo, não era tão bom como o outro, só que tinha uma energia. Sabe quando brilha, fala assim, eu preciso... E quando você começa? Não, eu começo amanhã. Mas e o outro? Então, eu tenho que ver e tal. E eu falei, poxa, ali você já... Quem brilhou o olho? Quem quer? Foi isso que eu falei, entendeu? Então, assim, eu prefiro ficar com essa. Eu falei, olha, eu vou dar minha opinião, vocês vão tomar as suas aqui, né? Porque eu não podia passar por cima da minha gerente lá. Eu prefiro a fulana, que não tem toda essa qualificação, mas tem toda essa disposição, do que a outra, que eu senti que a energia dela, porque já estava na reta final, né? Foi a última entrevista de 2 pessoas, tinha 10 no processo seletivo, ia ficar 2 e tinha uma vaga. Eu prefiro aquela. Por quê? Porque ela brilhou o olho. Eu fiquei impressionado com a energia dela. E aí, ponto.
para mim é aquela, mas vocês tomam a decisão. Então, acho que essa parte de quando você vai para um processo seletivo e você brilha o olho e sabe, você vai colocando, porque eu fui colocando algumas objeções também, e ela foi driblando minhas objeções que eu coloquei, mas você mora longe, você mora lá em Aparecida, como que você vai vir aqui? Não, mas eu tô acostumado. Mas você não sei o quê, mas é longe, mas faz isso e tal. Não, mas não tem problema para mim, porque eu já vim em tal lugar, eu faço isso. Mas você sabe que o salário, assim, não tem problema, mas eu sei que aqui é uma empresa e tal. E você conhece a empresa? Conheço. Vocês fazem isso, isso, isso. Você inteira uma empresa, tem muitas coisas que ela falou, nem eu não estava sabendo mais, tinha esquecido. Então, aí você fala, cara, é essa, né? Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Que é o que você comentou antes, né? De demonstrar que você realmente quer. Porque o que eu percebo, então, pela nossa conversa, é justamente isso, que a área da indústria farmacêutica é um processo de aprendizado contínuo, né? A pessoa tem que se atualizar sempre, tem que se qualificar, tem que se capacitar, e nós aqui do Conselho também sempre reforçamos isso. Bom, o nosso tempo infelizmente está acabando. Eu falei para vocês que o nosso tempo era muito rápido, era muito curto e esse assunto rende muito. Mas antes de acabarmos, eu queria que vocês comentassem rapidamente quais são os maiores desafios que vocês enxergam dentro da área, né, da indústria farmacêutica. Pode começar, por favor, Poliana? O principal desafio hoje é se manter atualizado, né? Que não é difícil, porque a gente tem muita informação, mas ter a paciência de entender, né? A gente tem muita informação, mas aquilo não significa conhecimento. Então, você tem que ler com calma, reler, interpretar. E isso não porque eu sou do regulatório, né? Porque na indústria farmacêutica, qualquer área precisa acompanhar. Se você é da produção, você tem que acompanhar a tendência de equipamento. O dono da empresa, eventualmente, vai querer que você participe na escolha, né? De quais equipamentos, quais processos. E aí você tem que estar acompanhando aquelas tecnologias. E isso é através de dados, de leitura, de relatório técnico operacional de máquinas e de processos. E da parte regulatória nem se fala, né? A Anvisa tem acompanhado aí as principais tendências internacionais, são muitos guias de muitas páginas. Então, assim, ter a paciência de realmente... Porque a informação dada e já pronta, como esse podcast que nós estamos fazendo, ela é positiva, mas eu acho que ela é um primeiro passo. Ela é importante para aguçar seu interesse de ir além. Nada substitui você, depois disso, pegar algum determinado assunto, algum determinado tema e ler sozinho, tentar entender e acompanhar. Então, eu acho que o principal desafio é você ter o conhecimento através da informação, né? E só complementando você, para o pessoal de casa entender, realmente, esse nosso assunto aqui, ele é uma coisa geral, um gostinho ali do que vem mais. Inclusive, eu já quero deixar claro aqui, viu, equipe do CRF, que a gente tem que trazer vocês de volta para que a gente possa falar sobre outros assuntos mais específicos, como, por exemplo, esse, né, os assuntos regulatórios dentro aí da indústria. E você, Poatan, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente desses desafios que você enxerga. O desafio da indústria farmacêutica, para mim, é conseguir pessoas capacitadas. A Poliana colocou, a pessoa já está lá dentro, que ela tem que fazer um desafio, né, de estruturação ali. E eu acho que hoje a gente tem mais vaga nas indústrias farmacêuticas do que até pessoas, porque muitas vezes a gente busca um perfil e não acha. Então, vocês ainda têm muitas vagas, Tem vagas, e todos os locais têm vagas, entendeu? E o grande lance aí é porque você vê que falta pessoas capacitadas, né? A pessoa vem para uma entrevista e ela não tem capacitação para aquilo lá. Então, eu acho que o grande problema hoje da indústria farmacêutica ainda é... Aí você fala assim, nossa, mas tem tantos profissionais farmacêuticos desempregados, tá? Aí você põe lá no coisa. Então, para pleno, eu preciso de um analista que tenha conhecimento com HPLC, eu preciso isso, porque o cara é pleno, ele vai ganhar, sei lá, R$7.000. Então, você precisa que ele tenha entrega. Aí nunca mexeu com HPLC, então ele já está desclassificado, porque eu preciso daquele perfil. Eu não posso contratar uma pessoa que não entende de HPLC, que não entende de validação, que não entende aqui que é uma RDC 166, que é validação, que não entende de uma 31, que é de solução. Eu preciso daquilo, a vaga é para aquilo. Então, eu preciso. E online não dá, né? E online, você não aprende. Conhecer e mexer lá. Esse é o ponto. Acho que esse é o ponto também, porque hoje as pessoas buscam muito, têm o acesso, mas esse executar, né? Esse aprender fazendo
E isso é importante. Então, quando procurar um treinamento, também se preocupar com isso, né, Poitin? Coisas práticas, né? Para conseguir realmente amarrar, enfim, porque você vai ter vaga de todos os níveis. Aí você vai ter um volume para estágio, né? Aí quem está ingressando, ok. A empresa já sabe que a pessoa vai entrar e vai aprender dentro da empresa naquele tempo que ela tem de estágio. Sim. Mas se você tem uma vaga de pleno, de sênior, que você precisa para já executar, né? Porque você, todo dia, sua empresa está entregando alguma coisa. Você precisa de alguém que esteja fazendo. Aí você já vai precisar de um profissional dessa maneira, né? Exatamente. E é isso que, então, assim, qual que é a dica aí? É porque é o seguinte, as pessoas muitas vezes veem aquele mito, poxa, mas tem vaga, mas eu não tenho... Então é isso, tem que se preparar para isso, né? E tem que saber unir. E outro ponto importante aí, que eu acho importante, é saber, como a gente colocou, se eu entrasse para uma drogaria na época, com piso e tal, eu ia ter realmente um valor. Mas eu quero fazer uma carreira, porque eu queria colocar isso. A indústria farmacêutica, puxando sardinha para nós, é uma profissão do cara de carreira. Dele tá aqui, ele vai para cá. Ele tem a possibilidade de chegar em altos cargos dentro da indústria e realmente existe vários supervisores, vários coordenadores. Então eu acho que a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica ela tem duas coisas importantes também. Realização profissional. O cara vê as entregas como a gente colocou. E o segundo ponto aí é a questão financeira, realmente. Salários muito atrativos. Entendeu? Então é isso que eu tenho. Então um grande problema hoje que você colocou, que é um problema que vocês têm, é contratar gente que tenha qualificação para poder colocar essas características que a gente colocou aqui, né? Tudo isso que a gente falou. Então esse é um grande problema, uma grande dificuldade que a gente tem. Muito bom, gente. Muito obrigada mesmo. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu espero que você aí de casa tenha gostado desse nosso podcast, esse episódio sobre carreira na indústria farmacêutica. Então, o recado é esse: se qualifique, se capacite, estude, né, que vocês têm muito a ganhar. Eu quero, então, dizer para vocês também que sigam as nossas redes sociais. O CRFGO está presente tanto no Instagram quanto no Facebook. Você pode ouvir esse nosso podcast no Spotify e também pode assistir no YouTube. Muito obrigada, doutora Poliana. Muito obrigada, doutor Poitin. Obrigado. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau.